Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 29 de agosto. Hoje é terça-feira, estamos celebrando, amados irmãos e irmãs, a festa do martírio de São João Batista. Peçamos, amados irmãos e irmãs, que este dia, por meio do martírio deste grande homem, nós possamos viver a graça e o auxílio de Deus, de um amor que se entrega sem reservas, sem medida. O mártir é o sinal visível de um amor que vai às últimas consequências, que se derrama sem nenhum tipo de reservas. Que o Senhor nos ajude. Se nós não dermos testemunho de Cristo pelo derramamento de sangue, mas que o possamos fazer pelo martírio incruento, seja no testemunho amoroso a nosso Senhor Jesus Cristo, suportando e abraçando as cruzes cotidianas. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 6, versículos 17 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tinham mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, e os oficiais, e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão e trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João ficaram lá. Levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. João, mais conhecido como Batista, morreu mártir por sua coerência com a mensagem que pregava. A celebração desta memória tem origens antigas, século V na França, século VI em Roma. Deixemo-nos impulsionar pelo exemplo deste santo profeta que tombou na luta pela justiça e pela verdade. Contamos ainda com a primeira leitura, amados irmãos e irmãs, do profeta Jeremias, que diz: naqueles dias a palavra do Senhor foi-me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto,
levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Então, o Senhor nos convida, amados irmãos e irmãs, a esta confiança irrestrita nele. Não ter medo, não ter medo dos homens, não ter medo das realidades, que possamos confiar plenamente em Deus. O Salmo 70 nos diz: a minha boca anunciará a vossa justiça, que possamos anunciar a justiça do Senhor, a graça, o amor dele a todos os que ele mesmo nos confiou. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, nos narra este episódio. São Marcos nos traz rico em detalhes da decapitação, do martírio de João Batista. Se dá, amados irmãos e irmãs, por uma realidade mesquinha, por uma realidade de capricho, vamos assim dizer. Tudo começa porque João denunciara a situação irregular que Herodes vinha vivendo. Ele estava coabitando com a mulher de seu irmão Filipe. Estava numa união irregular, estava numa situação ilegal. Não era certo. E João, então, denunciava essa realidade. A palavra nos diz, de certa forma, que Herodes tinha respeito por João Batista. Mas não nos enganemos. Herodes não era bonzinho. Herodes não era afável. Como rei, por diversas vezes, teve que, de fato, empreender grandes investidas de guerra. Então, ele não tinha compaixão. Ele não tinha amor. No entanto, tinha respeito. Um respeito humano, mas se nós analisarmos um pouquinho mais a fundo, nem mesmo isso foi levado a sério. Então Herodes tem respeito por João. Herodíades, a concubina, fica revolta, fica possessa de ódio, por conta de toda a denúncia que João Batista vinha falando. Ela queria matar João Batista, mas não podia, porque, de certa forma, o imperador, o rei, não tinha razões suficientes para o fazer, por mais que não fosse bonzinho, mas não tinha razões suficientes para fazer. Então a palavra nos diz que aconteceu um momento oportuno, uma situação conveniente, um grande banquete de iguarias, aonde se havia fartura, aonde se havia o esbanjamento, aonde se havia, amados irmãos e irmãs, a busca desenfreada pelo prazer. E dentro desta situação, dentro desse contexto de aniversário do rei, a filha de Herodíades, Salomé, vai ao encontro de Herodes e dança para ele e para todos os convidados que ali estão. A palavra nos assegura isto. A palavra nos diz que aqueles que estão ali, os homens que estão ali naquele contexto, ao ver esta bela moça dançando, ficam todos felizes ao contemplar aquela dança. E então Herodes faz uma promessa: peça o que quiseres e eu te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Olha que coisa curiosa. Quem está fazendo aniversário é Herodes, mas quem vai ganhar um presente, não num modo alegre, vamos assim dizer, para os demais, não num modo justo, quem vai ganhar um presente é Herodíades, por um capricho humano, por uma realidade mesquinha, num contexto de esbanjamento. Herodíades, não pensam duas vezes, ela pede para que a sua filha, então, peça a cabeça de João Batista. Chegou o momento, é agora. É o momento de tirar a vida de João Batista. A palavra nos diz que Herodes fica triste,
mais uma vez eu reforço, amados irmãos e irmãs, Herodes não era nenhum santo. Encontrou o momento oportuno, para ele era algo satisfatório, então ele atende o pedido. No banquete de iguarias, o prato principal se torna a cabeça de um justo, de um inocente, a cabeça de João Batista. Nós podemos fazer um contraponto, um contrassenso, tomando esta experiência deste banquete de iguarias para poucos, com a realidade da multiplicação dos pães de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma grande multidão com aquilo que era pouco, pequeno, se faz satisfeito. Ou seja, um banquete pequeno tem como prato principal a multiplicação. Um banquete grande, mesquinho, de iguarias e caprichos próprios, tem como prato principal a cabeça de um inocente. Peçamos ao Deus da vida que em nossa caminhada e experiência de fé não nos deixemos cair, não nos deixemos levar e ser seduzidos pelas dinâmicas, amados irmãos e irmãs, injustas desta vida. Que o Senhor nos guarde e proteja de todos os males e perigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.